Amém. Ó Senhor amado, você quer o que estava pensando? Se zangar ele. Gálatas 2:20, nós vamos fazer por hoje. Gálatas capítulo 2, versículo 20. É uma alegria estar aqui mais uma vez, ter o privilégio de ministrar a palavra do Senhor. Eu sei que ela vai trazer força, vai trazer vitória, vai trazer ânimo na nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre os princípios, sobre alguns princípios de fé. Às vezes nós temos fé, sabemos que temos fé, e às vezes nós não exploramos tudo aquilo que a fé pode nos dar, porque nós não entendemos alguns princípios que são fundamentais para a nossa fé, né? Uma fé, você tem alguns direcionamentos. Por exemplo, só para vocês entenderem como que funcionam as coisas do mundo espiritual, a fé, o fanatismo, é uma espécie de fé. Sabem disso? O fanatismo é uma espécie de fé. Só que é uma fé sem conhecimento, né? Então, a fé genuína, verdadeira, ela tem alguns princípios que nós, os cristãos, devemos conhecer para a gente poder fazer uso perfeito dela. Gálatas 2:20. Eu poderia ler o capítulo 11 de Hebreus, onde fala sobre a galeria dos heróis da fé. Mas é um texto extenso, nós vamos fazer algumas referências sobre ele, mas vamos ler aqui Gálatas 2:20, onde diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Podem se sentar. A nossa fé é a nossa mais poderosa arma aqui nessa terra. Uma arma poderosa que nós temos. Só que, como eu disse que no princípio, às vezes nós não conseguimos explorar todo o potencial da fé. É tão interessante, queridos, que às vezes há momentos na nossa vida que a única coisa que nos sobra é a fé. Não sei se você já passou por isso, mas muitas pessoas já passaram por isso. Passam por momentos que a única coisa que sobra é a fé, e mesmo assim ele ainda prefere militar. Só tem a fé e ainda prefere não acreditar. Irmãos, há uma diferença muito grande na vida de quem tem fé e na vida de quem não tem fé. Na nossa vida cristã, o que dita cada passo nosso é a nossa fé. Só que às vezes a gente não para para pensar nisso, mas há alguns que têm fé para crescer. Tem fé para crescer. E há outros que têm fé para permanecer exatamente no tamanho que está. E há outros, infelizmente, que a fé dele o torna mais miserável que todos. Até para ser uma pessoa muito miserável, você tem que ter um tipo de fé, um tipo de pensamento que te leva a isso, um tipo de justificativa interna. Olha, eu não faço isso, por isso, por isso. Quando a gente faz ou não faz, quando a gente lança a mão a fazer, ou deixa de fazer,
visto mais, sei que você também me deu. Há pessoas que você até se interessa em ajudar essa pessoa, mas você se aproxima dela para ajudar, e aí você começa a absorver os pensamentos que essa pessoa tem a respeito de si mesmo, a respeito da vida. Aí você percebe que não tem como você mudar, por causa dos pensamentos, das convicções e da certeza que essas pessoas têm. Ela é tão convicta em uma vida miserável, ela é tão convicta em uma vida fracassada, que ninguém pode fazer nada. Nós temos que tomar muito cuidado, queridos, com o tipo de fé que nós temos. Muito cuidado. Porque senão a gente abraça uma fé que vai nos fazer ficar estacionado no resto da vida. Eu quero ter para a minha vida uma fé que me faça movimentar até o último dia da minha vida. Não importa que eu tenha 15 anos, eu quero movimentar. Eu sei que todos os projetos estão na mão de Deus. Todos os propósitos estão na mão de Deus. Eu sei que o coração do homem pode fazer tanto, e que a resposta vem de Deus, mas a nossa fé é para isso. É pela sua fé que você vai mudar o curso da sua história. É pela sua fé que você vai mudar o curso da sua vida. É pela sua fé que você vai escrever a sua história com Deus, de fracasso ou de sucesso. É pela sua fé que você vai se lançar aos desafios que surgirem. E é com a sua fé que você vai sair na frente, ou não vai sair na frente. Pela sua fé. Interessante, interessante. A gente vê algumas partes da Bíblia que são fascinantes. E uma palavra que eu não deixo, uma passagem que eu não deixo de aprender com ela: a batalha de Davi e Golias. Eu queria que Deus me desse uma revelação assim. Eu peço isso para Deus. Peço isso para Deus. Que Deus me desse, passasse um fio para a minha vida. Né? Tudo detalhado foi aqui. Detalhado. Assim, de quando Davi chegou no arraial até no momento em que Davi deixou os gigantes. Sabe por quê? Porque ali aconteceram coisas, ali nas entrelinhas, aconteceram coisas fenomenais. Fenomenais. E uma das coisas fenomenais que aconteceu naquele lugar ali é que o único diferencial de Davi, com o rei, com os comandantes, com os generais, a única diferença entre eles foi a fé. A única diferença. O único diferencial entre todos e Davi foi a fé. Sabe por que Davi matou Golias? Porque ele tinha uma fé maior do que a fé dos demais. E aquele gigante, apesar de ser um homem forte, apesar de ser um homem guerreiro, mas ele minou a fé. Ele trabalhou no lado psicológico das pessoas, dos soldados, para diminuir a fé deles. Todo dia levantava de madrugada, ou seja, chegava lá: tem algum homem desse lado aí? Se tiver, então passa para cá. Quando a gente era criança, a gente arrumava uma briga fácil, e a gente decidia se ia brigar. Engraçado, havia uns códigos de honra, né? E falava assim: ó, se você for homem, então você passa aqui. Fazia isso. Se passasse, aí a briga estava armada. Se você é homem, então você pula desse risco para cá. Aí o cara decidia, né? Se ele queria brigar ou se ele não queria. Se ele pulasse da risca, então estava armado. Você tinha que correr agora, você tinha que brigar. E Davi fazia isso com ele, Golias. Se você é homem, então você passa para cá. Ninguém deles fazia nada. Essa tortura durou 40 dias. 40 dias.
E é interessante, amados, que quando Saul percebeu que Davi realmente ia enfrentar Golias, ele veio colocar a sua armadura em Davi. Interessante, né? A armadura da Bíblia fala o quê? Lá em Efésios 6, 10. Está aqui. Portanto, vai tudo a armadura de Deus para que possa resistir no dia mal. Porque esse versículo permanecei inabalável. É mais, irmão Deus, aparecer do Senhor na força do seu poder. Isso, pode ver, o versículo 11 fala. É versículo de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as lutas ciladas do diabo. Amém. Então, o ponto que eu quero chegar é esse aqui. Saul queria vestir a sua própria armadura em Davi. E Davi até que experimentou aquele negócio. E não deu certo. Davi não quis, porque ele estava revestido com a armadura melhor. Davi estava vestido de Deus. Amados, nada na nossa vida pode nos derrotar se nós estivermos revestidos da graça de Deus, do poder de Deus, da unção de Deus, e acreditar nisso. Porque não adianta você acreditar em Deus só nos momentos de paz. Não adianta você acreditar em Deus só quando você não precisa dele. A nossa fé é provada quando nós somos levados a ter que acreditar em Deus, crer nele nos momentos mais difíceis da nossa vida. Eu acredito que todos nós acredito nisso, que todos nós temos que passar momentos difíceis, né? Não queremos, né? Deus me livre de passar momentos difíceis. Deus me livre. Tem coisa que ele não deseja nem para o nosso pior inimigo. Mas só que quando a gente passa por isso, a gente percebe que a gente está recebendo experiência de Deus. E que a gente está sendo fortalecido em uma vida só de bonança, em uma vida só de maré tranquila. Nós nunca vamos aprender nada, nem de Deus, nem de ninguém, e nem da vida. Nunca vamos aprender nada. O nosso aprendizado consiste em enfrentar as marés das adversidades. Sabe o que aconteceu com Davi depois que matou Golias? Ele aprendeu a matar gigantes. Olha que coisa interessante. 40 dias, ninguém tinha coragem de matar. E Davi então matou o gigante e aprendeu a matar gigante. E aí depois você vai ler na Bíblia, você vai ver que depois de Golias, Davi matou muitos outros gigantes. E além de ter matado muitos outros gigantes, você encontra na Bíblia uma lista de matadores de gigantes que Davi tinha ensinado. Sabe por quê? Porque Davi, pela fé, abriu um caminho pelo qual ninguém tinha passado ainda. A fé nos faz ver caminhos novos. Pela fé nós podemos andar onde ninguém andou. Nós podemos conquistar o que ninguém conquistou. E nós podemos fazer o que ninguém fez. Pela fé. Só que, como eu disse, a fé tem princípio. E um dos princípios que eu acho maravilhoso na fé é que a fé, ela tem que ser exercitada. É isso? Faz uma variação de fé. A nossa fé é para ser exercitada. Treinar mesmo. Treinar mesmo. E nós temos, já chegou tanto que nós temos a oportunidade para exercitar a nossa fé. Eu vou te dar uma ideia de uma ótima oportunidade para você exercitar a sua fé. Uma ótima oportunidade. Quando você estiver numa luta,
ao invés de tomar essa decisão, você vai dizer assim: todos os recursos esgotados. Humanamente isso não dá mais certo. Mas agora eu vou exercitar a fé. Daqui para frente eu vou pela fé. Daqui para frente agora eu vou batalhar pela fé. Porque a fé ela nos dá esse privilégio, amados. Ela nos dá o privilégio de olhar do lado e ver que todas as circunstâncias estão contrárias. De ver que tudo luta contra. Que tudo diz que não vai dar certo. Mas a fé diz que não vai dar certo. Percebe? Luta. Tá certo? E quando eu tenho a oportunidade de desistir, eu falo: não, eu vou pela fé. Então eu estou exercitando a fé. E pela lei natural, quando nós exercitamos um tipo de força, o que acontece? Se você exercita uma força sua, ou uma faculdade sua, o que acontece? Tudo que você exercita, você ganha mais. Sabia? Se você tem força e faz exercício, naturalmente você ganha mais força. Se você tem uma memória boa e você exercita a sua memória, naturalmente você ganha mais memória. Se você tem um conhecimento bom e você exercita esse conhecimento, você ganha uma coisa que eu acho fenomenal. Você ganha um raciocínio mais rápido, você ganha poder de raciocínio, você ganha mais compreensão das coisas. Tudo por causa do exercício que a gente faz. Sim. Na verdade, matou Golias, e era vitória. E claro está que ele estava revestido de poder de Deus. Mas o mesmo Davi quase morre em outra guerra, pela mão de um outro gigante. Só não morreu porque um dos seus generais não socorreu. Por que ele é? Eu não acredito que seja por causa de fé. Deixa eu contar uma coisa que acontece na nossa vida. Foi muito boa a participação do pastor aqui. Muito boa. Todos os donos. Pode ter. É mais os subseus, sua peleja contra Israel, desceu da junto ele, o seu cérebro, segundo o pelejar contra os subseus, que Davi se cansou. Eles viram antes que era gigante, o peso da lança tinha 300 de cobre, porque exigia uma espada nova, este pegou o de Davi, porém ali saiu o filho de Jesus e socorro. Muito bem. Vamos pegar esse gancho que o pastor disse aqui e vamos fazer um raciocínio importante. Nós temos uma coisa que é pior do que a falta, o excesso. Eu não estou falando de fé aqui. Excesso de confiança. Excesso de confiança. Isso é pior do que a falta de confiança. Eu não sei se foi por isso que passou Davi, mas quando nós enfrentamos algumas situações pela primeira vez, nós nos precavemos de todas as formas. De todas as formas nós tomamos cuidado. Só que com o tempo a gente vai pegando um certo treino. A gente vai pegando uma certa habilidade. E a habilidade nos faz deixar de tomar determinados cuidados. Vou trabalhar alguns exemplos para vocês aqui. Nós pegamos o nosso melhor corredor de Fórmula 1 no ano de 94. Nunca mais apareceu outro igual. E sabe lá se vai aparecer. Né? Mas se fosse uma pessoa menos experiente, talvez teria comigo. Se tivesse menos experiência, talvez teria comigo. Não sei se morreu por excesso, só estou dizendo um exemplo. Porque quando a gente tem menos experiência, a gente toma mais cuidado. Esse é um ciclo natural. Né? Então é por isso que às vezes, amado, nós nunca podemos acomodar em nenhum ponto da nossa vida. A fé, ela é uma ferramenta que Deus nos dá para a gente não incomodar em nada. Não incomodar em nada. Então, a batalha para a qual nós somos chamados, se for uma batalha de fé, é um jogo de fé. A vida cristã é um jogo de fé. Sabe disso? Aqui nada mais tem para você do que fé. Na carreira
constante é pela fé. Tudo é pela fé. A batalha para a qual fomos chamados é uma batalha de fé. Interessante uma coisa, por exemplo, você já viu que uns vão longe e outros nem vão tão longe na vida cristã, porque é uma batalha de fé. Vence quem tem mais fé, vai mais longe quem tem mais fé, conquista mais quem tem mais fé. É com a fé